porque isso aqui não é só uma luta, é um confronto que muita gente acha que já sabe o resultado, mas quase sempre está completamente enganada. De um lado, um dos cães mais controvertidos do mundo, forte, resistente, criado ao longo de gerações para nunca recuar. Do outro, um predador selvagem, um animal que não depende de humanos, não segue regras e sobrevive em um dos ambientes mais hostis do planeta. Pitbull contra o lobo cinzento canadense. Agora pensa nisso por um segundo. Um animal criado para combate direto, contra um predador que evoluiu para matar. Sem coleira, sem intervenção, sem fuga. Quem vence? A resposta não é tão simples quanto parece, porque aqui não estamos falando apenas de força. Estamos falando de instinto, resistência, inteligência e algo ainda mais importante, experiência real de sobrevivência. E tudo começa com um erro muito comum. Mas antes, já deixa o like e se inscreva no canal. Comparar esses dois animais como se fossem iguais. Eles não são, nem de perto. O Pitbull, mais especificamente o American Pitbull Terrier, é um cão domesticado. Mas isso não significa fraqueza, muito pelo contrário. Ele foi selecionado ao longo de gerações por características muito específicas: força, persistência, tolerância à dor e talvez o mais importante, determinação. Um pitbull não solta facilmente. Quando ele morde, ele segura e continua, mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo sob pressão. Seu corpo é compacto, musculoso e extremamente eficiente para explosões curtas de força. Um pitbull adulto pode pesar entre 20 e 30 quilos, mas o peso não conta toda a história, porque ele possui uma musculatura muito densa para o seu tamanho. Agora vamos falar da mordida. Ao contrário do que muitos pensam, o pitbull não tem a mordida mais forte do mundo. Mas isso não é o que o torna perigoso. O diferencial está na forma como ele usa essa mordida. Ele não apenas ataca, ele trava, ele mantém pressão. E isso pode causar danos progressivos. Agora vamos mudar completamente o cenário, porque do outro lado temos algo muito diferente. O lobo cinzento canadense. Uma subespécie do lobo cinzento adaptada para sobreviver em ambientes extremamente frios e desafiadores. Esse animal não depende de ninguém. Ele não recebe comida, ele não tem proteção. Cada refeição é conquistada. Cada erro pode significar morte. Um lobo adulto pode pesar entre 45 e 72 quilos, ou seja, praticamente o dobro de um pitbull. Mas não é só peso, é estrutura. O corpo do lobo é mais longo, mais alto, com pernas mais longas e um alcance maior. Isso dá a ele uma vantagem importante em mobilidade. Agora vamos falar da mordida. A mordida de um lobo pode ultrapassar 1.200 PSI, muito mais forte do que a de um pitbull. Mas mais importante do que a força é a precisão. O lobo não morde aleatoriamente. Ele morde onde precisa: pescoço, membros, áreas vulneráveis. Ele foi moldado para isso. Agora entra um fator crítico: experiência. O pitbull pode ter instinto de combate, mas o lobo vive combate. Ele enfrenta presas maiores do que ele: alces, veados, animais que podem matar. E ele sobrevive. Mas aqui é onde as coisas começam a ficar interessantes, porque o lobo não luta como o pitbull. O pitbull aceita confronto direto. O lobo evita quando possível. Ele analisa, ele testa, ele procura fraqueza. Isso muda completamente o tipo de combate. Agora, vamos falar de resistência. O pitbull tem uma tolerância à dor extremamente alta. Isso é real. Ele pode continuar lutando mesmo ferido, mesmo sob pressão. Isso é resultado de seleção ao longo do tempo. Mas o lobo tem resistência de sobrevivência. Ele pode correr por quilômetros, ele pode perseguir presas por longos períodos. Ele não depende de explosão, ele depende de consistência. Agora, vamos falar de velocidade. O lobo pode atingir cerca de 50 a 60 km por hora. Mas mais importante do que a velocidade máxima é a capacidade de manter movimento. Ele pode se reposicionar, pode manter distância,
pode controlar o ritmo. O pitbull é mais explosivo, mas menos eficiente em longo prazo. Agora entra um fator extremamente importante: estratégia. O pitbull luta, o lobo caça. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. O pitbull tende a avançar, a buscar contato, a entrar no confronto. O lobo observa. Ele não precisa atacar primeiro. Ele pode esperar. Ele pode provocar. Ele pode recuar. E isso cria um cenário muito mais complexo. Agora, imagina um encontro. Os dois se encaram. Distância curta, tensão alta. O pitbull avança, sem hesitação. Esse é o estilo dele. Mas o lobo não responde da mesma forma. Ele se move, ele testa, ele tenta encontrar o momento certo. E isso pode mudar completamente o resultado. Outro ponto importante: alcance. O lobo tem vantagem. Suas pernas mais longas permitem ataques mais seguros. Ele pode morder e recuar. O pitbull precisa entrar mais, precisa se expor mais. Mas se ele conseguir travar a mordida, a luta muda. E muda rápido, porque aí entra o ponto mais perigoso do pitbull: persistência. Ele não solta, ele não recua, ele continua. E isso pode virar o jogo, mas também pode ser um problema, porque ao focar em manter a mordida, ele pode se expor a contra-ataques, e o lobo sabe disso. Agora a pergunta começa a tomar forma: força bruta e persistência ou estratégia e experiência selvagem? Mas ainda não acabou, porque tem mais fatores que mudam tudo. E é isso que vamos ver agora. Agora imagina o cenário completo, sem intervenção humana, sem distrações, apenas dois animais, frente a frente. O ambiente é neutro, sem vantagem clara de terreno, só instinto, só sobrevivência. O pitbull já está tenso, corpo baixo, olhar fixo, músculos prontos para explodir. Ele não espera, ele não calcula por muito tempo. Ele avança, rápido, direto, agressivo. Esse é o estilo dele. Agora observa o lobo. Ele não reage da mesma forma. Ele não entra no confronto de imediato. Ele se move lateralmente. Ele analisa. Ele testa a distância. Isso pode parecer recuo, mas não é. É leitura. O lobo está tentando entender o padrão do oponente, e isso já cria uma diferença enorme, porque enquanto um entra com tudo, o outro está pensando. O pitbull tenta o primeiro contato, um avanço direto, buscando travar a mordida. Se ele consegue isso logo no início, a luta muda completamente, porque a partir desse momento ele entra no seu ponto mais forte: pressão contínua. Mas o lobo não facilita. Ele recua no momento certo, desvia, mantém distância e tenta um contra-ataque rápido, uma mordida de teste, rápida, precisa e já recuando. Isso não é para finalizar, é para medir. Agora o combate muda de ritmo. Não é mais um ataque só, é um ciclo. Avanço do pitbull, movimento do lobo, tentativa de contato, desvio, contra-ataque e cada repetição custa energia. Agora entra um fator crítico: quem se desgasta primeiro. O pitbull é explosivo, ele coloca muita força em cada avanço, mas isso tem um custo. O lobo é mais econômico, ele gasta menos energia em cada movimento, ele joga um jogo mais longo. Agora imagina alguns minutos disso. O pitbull começa a perder um pouco da intensidade inicial. Ainda perigoso, ainda determinado, mas já não tão rápido quanto antes. E é nesse momento que o lobo começa a aumentar a pressão. Ele se aproxima mais, testa mais, arrisca mais. Agora ele não está apenas reagindo, ele começa a conduzir o ritmo. Mas aqui está o detalhe mais importante de todos. Se em qualquer momento o pitbull conseguir travar uma mordida firme, a luta pode virar, e virar rápido, porque ele não vai soltar, ele vai segurar, puxar, pressionar, e isso pode causar danos sérios. Mas ao fazer isso, ele também se expõe, e o lobo sabe exatamente aonde atacar: pescoço, laterais, patas, áreas onde um contra-ataque pode ser decisivo. Agora o confronto entra no momento mais perigoso. Os dois já estão próximos, muito próximos. O pitbull tenta novamente, avança com tudo, e dessa vez talvez ele consiga contato, uma mordida, pressão.
Agora tudo muda, mas não necessariamente a favor dele, porque o lobo reage rápido, instintivo. Ele não entra em pânico, ele gira, ele tenta se soltar e, ao mesmo tempo, ele morde, direto, preciso. Agora é um momento de troca. E aqui, a diferença de estilo aparece com força total. O pitbull mantém, o lobo ajusta. O pitbull pressiona, o lobo reposiciona. E aos poucos, o controle começa a escapar. Agora vamos parar por um segundo e analisar friamente. O pitbull tem coragem, força e persistência, mas o lobo tem experiência real de combate contra presas perigosas. Ele sabe onde morder, ele sabe quando recuar. E mais importante, ele sabe como vencer sem se expor demais. E isso pesa, pesa muito. Agora chegamos ao ponto final. Quem vence? Na maioria dos cenários realistas, o lobo cinzento canadense leva vantagem esmagadora. E o motivo não é apenas força, é conjunto. Mais massa corporal, mordida mais forte, maior alcance, mais mobilidade e, principalmente, experiência real de caça e sobrevivência. O pitbull é extremamente resistente, perigoso e pode vencer em situações específicas, principalmente se conseguir um encaixe perfeito logo no início. Mas isso exige uma condição muito específica. O lobo não depende disso. Ele pode errar, pode ajustar, pode prolongar o combate. E na natureza, quem tem mais margem para erro sobrevive mais e vence mais. Mas talvez o ponto mais importante de todos é que esse confronto dificilmente aconteceria na natureza, porque o lobo não precisa provar nada. Ele não entra em combate desnecessário. E isso é exatamente o que mantém ele vivo. Agora eu quero saber de você. Você concorda com esse resultado? Ou acha que a força e persistência do pitbull seriam suficientes para mudar o final? Comenta aqui embaixo. E se você curte esse tipo de análise real, sem mito, sem exagero, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também gosta desse tipo de conteúdo, porque o próximo confronto pode ser ainda mais imprevisível. Até o próximo vídeo.